Queridos, tudo bem? Nessa 11ª aula nossa sobre os Samânidas, é um tempo também bastante conturbado, rico e com largas consequências, inclusive para a cultura persa. Né? Junto, a gente viu a aula passada sobre os Safáridas, e os Samânidas também vão ocupar muitas regiões iranianas nas proximidades aí no século IX, século X. E isso é interessante porque isso demonstra como a cultura persa vai ganhando outros contornos, mas ela vai se prorrogando, ela vai sendo mantida, transformada nas várias regiões. E eu trouxe esse belíssimo vaso da época dos Samânidas, do século X, um leão estilizado. Deixa eu só primeiro explicar o que a gente vai ver hoje. Então, a gente vai se concentrar agora. Na aula passada vimos sobre os Safáridas, que com o enfraquecimento do efetivo dos abássidas, os abássidas procuravam aliados locais, governantes locais. Isso inclui também caças militares, famílias poderosas e por assim vai. Aquela região oriental ali do Irã, regiões da Ásia Central, regiões ali hoje do Afeganistão, eram rotas comerciais, recursos minerais consideráveis. Então ali sempre estava em disputa por senhores de guerra, famílias poderosas, a controlar essas rotas e essas minas. E também cidades belíssimas, muito prósperas, com comércio, as rotas comerciais de séculos, que a gente conhece vulgarmente como a Rota da Seda. Então isso inclui Bukhara, Samarcanda, Herat, Balkh, Nishapur e por assim vai. Né? Hoje a gente vai ver, a aula passada vimos sobre os Safáridas, como eles dominaram algumas regiões. E eles entraram em confronto, vimos, né? Com também os Samânidas, que foi uma outra dinastia que, por vezes, tinha o apoio do Califado Abássida, que deixou de ser efetivo e era muito mais simbólico ter o título reconhecido, o Emir, sendo concedido pelo Califa em Bagdá. Mas isso não era efetivo, já era muito mais simbólico. Então, acho que a gente deve considerar agora sobre os Samânidas. Eu vou explicar um pouco dos acontecimentos políticos e também sobre as questões culturais, que eu acho que é interessante para depois prosseguirmos nas nossas aulas sobre a história do Irã. Então, a gente tem aqui um belíssimo vaso, né? E aí eu peguei aqui um dos versos de Ferdowsi, que inclusive começa a escrever o seu grande épico Shahnameh na corte samânida, né? E ele chega depois, eventualmente, numa das linhas de Ferdowsi, ele chega a comparar os samânidas dignos de sucessores da grande dinastia sassânida anterior, que a gente viu isso nas aulas anteriores, né? A última grande dinastia narrada com seus soberanos, os reis e suas tragédias, num épico de Ferdowsi. Né? Então ele fala, para onde foram todos os grandes sassânidas do passado? Né? Passaram pelos aqueles de regentes dos barãs, né? Dos barãs da época histórica, até mesmo chegar aos samânidas. O que aconteceu? E aí eu acho interessante, já vimos aqui a origem mais recuada dos samânidas, né? Isso inclui vindos de um fundador chamado Saman Kutar. Talvez tenha sido originado na região de Balkh, né? No Tocaristão, no Indo-Kush, que era referenciado antes como Bactria, né? E ele tinha, teve, conta-se a lenda, que ele se converteu ao Islã por um tal, um governante de Khorasan no século VIII, um tal de Assad al-Khazri. E depois ele homenageou, inclusive, esse Assad, dando o nome do seu filho Assad, né? E seu filho Assad, por sua vez, teve 4 filhos. O Nu, Ahmad, Yahya e Ilyas, né? E nomeou todos esses governantes das regiões da Transoxiana e Khorasan e contou com o endosso do califa Al-Mamun no século IX. E entre esses filhos, Ahmad foi governador do próspero vale do Fergana na Transoxiana no norte. Né? E ele teve 2 filhos, o Ahmad, Nasri e Ismail. Então a gente deve prestar atenção nesse Nasri e Ismail no primeiro momento. Nasri, ele ficou conhecido depois como regente, né, o emir, como Nasri I, que ele vai herdar a posição do pai
e o do seu tio Yahya em Samarcanda, em 865, e vai governar praticamente como o primeiro governante independente da dinastia Samânida naquela cidade. Agora, teve um dos seus irmãos mais novos, que é o Ismail, né? O Ismail I, o Amir Ismail, e aí devo trocar aqui a. E aí temos aqui o seu túmulo, né, perto de Bukhara, de Ismail I, o Ismail Samani. Ismail I é considerado o principal fundador do Império Samânida. Né? Ele vai ampliar as extensões samânidas para o leste da Transoxiana, no norte, para o sul, nas regiões orientais iranianas de Khorasan. Ele vai conseguir a proeza de dominar as ameaças de povos túrquicos da grande clã dos Karlucos, né, dos Karluks, e derrota eles em Talas. E também ele vai recrutar esses túrquicos como escravos militares, que com o tempo passam a formar um corpo poderosíssimo no reino. Prestem atenção nesses túrquicos, que eles depois vão ganhar cada vez mais voz política entre os samânidas e os reinos da região. Então o Ismail ele foi considerado nos anais como um governante enérgico, um muçulmano devoto. Ele governa Bukhara primeiro com o apoio do seu irmão Nasr, né? Ismail vai expandir as influências além, né? Ele inclusive vai sobre outras regiões, como as regiões da família do Chagani, que a gente vai ver brevemente, entre outros, acesso a recursos naturais ricos, como as minas de prata da região de Parmir, né, na região leste. E Ismael também apoia atividades até da expansão de muçulmanos, persas e árabes, principalmente sobre regiões de línguas túrquicas, nas fronteiras norte e leste, né, da Transoxiana. E em 1893, Ismail consegue, inclusive, como eu disse, derrotar os Karlucos em Talas, fazendo grandes incursões entre os túrquicos, né? E por assim vai. Agora, aqui temos um belíssimo mausoléu dedicado a ele, né? Ismail Samani, perto de Bukhara. E aí já temos uma estátua de Ismail Samani em Dushanbe, né? Capital do Tajiquistão. Por volta de 890, o sucesso de Ismail vão alardear o seu irmão Nasr, né? O Nasr ele começa a ambicionar ter mais controle em detrimento do sucesso de Ismail. O irmão dele mais novo acaba sendo neutralizado nessa sua ameaça ao poder e se submete a Ismail, né? Quando ele está entre Samarcanda e Bukhara. Ele apresenta então a submissão do seu poder. Né? Ismail então ele se reafirma como um governante único a partir de Bukhara, estabelecendo-se no poder. E essa situação vai se tornar bem clara depois da morte de Nasr em 895. E aí Ismail ele é alçado praticamente como o único grande regente samânida. Ele assume todo o controle da Transoxiana, e aí chega nas fronteiras, inclusive com os safáridas, que vai gerar conflitos, e os taíridas em Khorasan. Ismail, inclusive, chega a ter o reconhecimento e o endosso, inclusive, da corte abássida em Bagdá. Bom, com Ismail, ele chega depois a ter confrontos com o soberano safárida, o Amir Lais, que a gente viu, que em batalha ele é derrotado em Balkh, em 1900, o Amir Lais. Né? Derrotando os safáridas, Ismail vai praticamente se firmar como um governante único de Khorasan, região bem próspera, região do Tabaristã, né, junto ali do Mar Cáspio, hoje o norte do Irã. Chegam inclusive às proximidades de Isfahan, no Planalto iraniano. Envia a Amr Lais como derrotado por uma prisão para o califa Al-Mu'tadid em Bagdá. Ele vai atrás depois para estabelecer sua dominação no Tabaristã, regiões da planície do Cáspio, e depois por mais de uma década vai conseguir depois submeter a dinastia Tabari local no Tabaristão. E o resto do governo de Ismail foi gasto no fortalecimento das suas dominações em Khorasan, Transoxiana
e também para fazer frente à crescente ameaça de túrquicos que pressionavam as fronteiras norte e leste. Eu botei aqui um mapa, então você percebe aqui que tem aqui os túrquicos Rus, né? Aqui é a região de Khorasan, que eu falei para vocês, a região da Corásmia, que já Transoxiana é a Corásmia aqui, o Sistã, né, que está aqui um pouco mais ao sul, e a região um pouco mais do deserto, do Lute, e depois a região de Fars, e aqui que é a região aqui do Tocanistan, que eu falei para vocês, né, do Tabaristão, desculpa. Então aqui, nesse mapa em marrom claro, está praticamente o auge da dominação dos Samânidas, a época narrada aqui, de Ismail. Essa parte em verde aqui são dos Búidas. Bom, Ismael ele morre em 907, seu filho Ahmad vai se tornar o sucessor, né? É assim reconhecido pelo califa Abbásida, né, como o regente, o amir da região em Khorasan, Tocaristan e Transoxiana, bem como Tabaristã, né, na região mais ali nordeste, do noroeste, e também Tocaristan na região do Hindu-Kush, nordeste, né, perto de Cabul hoje. Ahmad parece ter sido um governante bem intransigente, absolutista, né, nos termos muçulmanos. Ele buscou oprimir outras seitas do Islã, muitos deles túrquicos também não convertidos. Uma das suas principais políticas foi transformar o idioma da burocracia administrativa, que é chamado Divan, de Búlgara para o árabe, né? E antes era muito trabalhado em língua persa. Então a língua administrativa de Búlgara vai tentar alcançar outras regiões dos domínios samânidas. Isso vai gerar muita resistência dos funcionários da classe de letrados, artistas intelectuais especializados, né? Bom, o fato é que Ahmad ele ascende depois ao poder no Sistã. E aqui temos moeda da época de Ahmad. Ahmad ele ascende o poder no Sistã, né? Ele tem uma certa proximidade com a corte de Bagdá, que nomeia ele como também governante de Sistã, que foi emitido pelo califa Abbásida al-Muqtadir, né? E ele usa todas as suas forças para remover os vestígios de poder safárida no Sistã, né? O Ahmad, inclusive, chega a invadir Zaranj, Bost, né? Cidades safáridas, como a gente viu também na aula passada. Impôs pesados impostos nessa região como maneira de punição. E depois, claro, gerou uma rebelião na região por lideranças safáridas, né, que foi esmagado pela Armada, e a Armada usa muito um líder túrquico com notável talento que vai se chamar do Sinchur. E o Sinchur vem depois de uma clã poderosíssima que vai ter muita voz entre os samânidas, que vai ser os chamados Sinjúritas. E o Sinju ele praticamente se torna o comandante maior de todos os territórios samânidas ao sul do rio Atrak. Então, uma considerável proporção dos territórios que ele conquista. E depois o Sinju ele se rebela contra o Ahmad, né, dos Samânidas, e eventualmente Ahmad vai morrer em 914, depois de 7 anos de governo. Enquanto consideráveis desconfianças de que alguns escravos militares túrquicos poderiam ter organizado isso, né, da sua morte em 914. E aí vamos aí e temos uma imagem de um Sinjúrida enfrentando Mahmud de Ghazni, né, do século XIV. E aí vamos para o governo de Nasri II, né, um período considerado de ouro aí, e depois aí o início do declínio dos Samânidas. Né, o período de Nasri II ele vai ser marcado primeiro no início com descontentamento entre alguns súditos rebeliões no Império Samânida, né? Depois vai ter um período frutífero de cultura e de produção cultural. No auge do poder Nasri II, ele era considerado o regente que ia de uma extensão desde as fronteiras do Turquistão, no norte, Planalto Iraniano Central, Hindu-Kush, a Corásmia, né? A Corásmia, a região do Hindu-Kush,
região do Planalto Iraniano Central, e aqui até mesmo chegando às terras que é chamadas estepes pônticas ou do Cáspio aqui em cima. Então é impressionante já a extensão da dominação samânida da época de Nasri II. Bom, os primeiros anos as consequências, desculpa, da riqueza e do poder da época de Nasri II vai vir muito da prosperidade da economia samânida, né? Por exemplo, há um grande influxo de prata e controle das rotas comerciais, né, que vinham muitas através que era assegurado que vinha das regiões da Ásia Central, regiões ocidentais chinesas, que descia ali no Mar Cáspio e depois chegavam ali pelas estepes até a região da Europa Oriental. Os samânidas se firmam como os mestres desse comércio leste-oeste. Né? E as moedas samânidas vão refletir isso. As moedas são consideradas as moedas mais confiáveis entre muitos comerciantes de povos em várias regiões eurasiáticas, como entre os búlgaros, os cazários, os bizantinos e os árabes, muitos presentes também nas estepes pônticas. Também até mesmo entre nórdicos, né, foram atraídos pela riqueza gerada na região. Então, grande parte do comércio das moedas, minas de prata que eram cunhados, passava para essa região dos Samânidas durante esse período. Né? E as consequências da riqueza do poder aqui vêm das cidades magníficas. Né? A Nasr estabelece o esplendor da capital búlgara. Também ele reforma, passa a construir partes de Samarcanda, Nishapur, Khorsand, né, como joias da arquitetura iraniana. Né? Ele tem um novo vizir samânida chamado Balami, um homem letrado, né, conhecedor das letras, das ciências. Né? O Balami transforma a corte Nasri praticamente no centro de estudiosos e figuras literárias da época. Balami, inclusive, chega a escrever o grande livro dele, que é o Tariq-Nama, que aqui está uma figura do século XIV, sobre a história da época. E também temos o Rudak, né, que compôs muito dos seus poemas na época, um dos mais significativos, louvando Nasri e a própria Búcara, né, a corte. Né? Então eu acho que é interessante começar a mostrar como é que é o auge na época de Nasr II e como é que ele vai propagar os valores persas. Né? E ele vai patrocinar, como o Rudak, considerado o pai da poesia persa. E aqui ele está retratado aqui à direita, e tem aqui o seu mausoléu em Panchakend, em Tajiquistão, e aqui a estátua na capital do Tajiquistão, Dushanbe, à direita. Aí eu peguei aqui até um verso do Rudak falando: olhe para a nuvem como ela chora como um homem de luto, né? O trovão geme como um amante com o coração partido. De vez em quando o sol espreita por trás das nuvens como um prisioneiro se escondendo do guarda. É impressionante como é que o Rudak ele começa a ter uma força literária que, primeiro, sempre dá referências às forças, fenômenos naturais, que depois vai ser muito presente nos outros escritores poetas persas, né? Como eles se expressam através de uma linguagem da natureza. Aí depois passamos a ter uma longa decadência samânida, né? Na verdade, pelas evidências das moedas, da numismática que se fala, eles mostram que a partir de meados do século X, a produção das moedas vão começar, a qualidade das moedas de prata começa a cair, a qualidade das pratas cunhadas em Samarcanda, né? E vindos de Búcara e Nishapur. Né? Você tem uma entrada muito mais lenta de moedas na região das estepes pônticas. Talvez isso possa refletir no esgotamento das minas de Badakhshan, né? Não é conhecido. Talvez também refletindo as rebeliões que estavam se avolumando nas terras samânidas. Alguns irmãos de Najd vão se rebelar. Né? Uns escolhem Yahya como um novo emir Samarcanda. E embora essa rebelião tenha sido reprimida pela atuação brilhante e diplomática de Balami, né, o vizir, as rachaduras já estavam aparecendo, né, na corte samânida.
Depois haverá outros administradores efetivos que vão tentar negociar com os túrquicos, que passam cada vez mais a reivindicar mais poder na corte samânida. Em 943, uma conspiração para depor e matar Nasri II ocorre pelo fato de Nasri II ter passado a apoiar xiitas ismaelitas dentro do seu território. E muitos deles eram sunitas, então já começou a ter também questões aí doutrinárias, né? Isso foi muito descoberto e difundido para o filho mais velho de Nasri II, que é chamado Nu, né, que vai ser o Nu I, né, que convence seu pai a abdicar. Nasri II morre pouco depois, antes de completar 40 anos de idade, em 943. E quando ascende o Nu I, e aí temos uma figura dos confrontos samânidas sobre Muntasir com os túrquicos sobre Abul Qasim, vindo. Aí é uma pintura do século XIV. O governo de Nu vai revelar várias disputas na corte samânida. O Nu ele vai governar por cerca de 10 anos, né? Vai ter uma competição, várias facções na corte samânida. Regiões periféricas, como a região muito próspera da Corásmia, no norte, vão exigir cada vez mais autonomia, inclusive jurídica, questionando a autoridade samânida. Comandantes túrquicos, principalmente da clã dos Sinjúridas, que eu falo, reivindicam mais poder e decisão no meio militar samânida. E ao mesmo tempo, cada uma dessas facções vão tentar incitar lutas internas, né, apoiando vários pretendentes ao trono samânida. E a competição que se dá entre Nu e o governante de Khorasan, que vai chamado Abu Ali Shagani, que vem da poderosa família governante de Chaganianos, os Chaganis, eles passam a reivindicar uma legitimidade cada vez mais local, né? Nu ele consegue firmar sua posição, consegue por vezes ajuda de alguns Sinjúridas, e os Chaganis vão por hora nesse contexto apoiar a reivindicação de outro pretendente ao trono samânida, Ibrahim. Até mesmo chegam a capturar Bukhara e forçam Nu a abandonar a capital samânida, né? Depois há uma recuperação de Bukhara, mas vai ser temporariamente, e Abu Ali Shagani chega a trabalhar depois contra os interesses de Nu, se juntando a outros inimigos e vassalos da região para tentar minar a autoridade samânida. A morte de Nu se dá em 954. Né? E aí começa a se revelar cada vez mais evidente o poder dos túrquicos, que começam a ir para a arena política muito além do meio militar dos samânidas. Entre eles destaca o Alp Tigrin, né? Alp Tigrin, que foi o comandante túrquico em Khorasan, vai garantir bases de poder, não somente em Khorasan, como também mais no leste, na região do Hindu-Kush e em torno da cidade de Ghazni. Ele morre em 954, então quem sucede a ele vai ser Abdul Malik I, que vai ter ainda alguma orientação do filho de Balami, o Muhammad al-Balami, e os túrquicos começam a ter cada vez mais voz, como eu disse para vocês, ao mesmo tempo que depois ascende um dos filhos de Nu, Mansur I, aqui retratado numa figura do século XIV, que finalmente estabelece um trono com o ajudante de um comandante túrquico, chamado Faik. Então percebam vocês como já os túrquicos já começam a influenciar na política samânida, né? O tesouro da samânida está quase vazio, né? Não tinha quase novas fontes de prata, pouca receita entrava e a corrupção era generalizada, né? Além disso, existiam os búidas lá no oeste que estavam começando a se apresentar como ameaça aos samânidas, né? Nas suas fronteiras mais ali ao oeste. Um dos príncipes búidas inicialmente prestou homenagem a Mansur I, mas depois ele desobedece esse juramento. O mesmo aconteceu com vários governantes vassalos dos samânidas na região de Sistã, né? Muitos deles descendentes dos safáridas que estavam questionando a dominação samânida. E por assim vai. Agora tem o último efetivo rei dos samânidas, vai ser o Nu II. Aqui tem uma figura dele reprimindo uma rebelião
como parte de uma obra datado de cerca de meados de 1425. E no segundo foi praticamente o último rei a governar efetivamente seus domínios, né? Ele foi auxiliado por um vizir também talentoso, o Al-Utbi, né? E esse novo emir foi capaz de estabelecer o controle sobre regiões mais centrais dos Samânidas, principalmente em torno da Transoxiana, do que restava. Mas havia competição já bastante evidente de lideranças túrquicas pelo controle de Khorasan, uma região muito próspera, e ao mesmo tempo já estava começando a ser corroída a autoridade samânida em outras regiões. Entre eles dos Buidas, né, que a gente já tinha falado, e na Transoxiana surgem novos poderes locais, como outros túrquicos vindos mais do norte, chamados Karagânidas. Nessa época, tomando o controle da Transoxiana sob Hassan Burgarhan, dos Caracânidas, né? Ali já começa a ter a perda de controle de minas de prata, inclusive essenciais para a economia, sustentar a economia samânida, como das minas de prata de Sarafchan. Né? E aqui temos o mapa das extensões caracânidas, primeiro em 1006, como ele começa a tomar cada vez mais poder na região da Transoxiana, e uma imagem de alguns caracânidas se submetendo depois à autoridade de Mahmud Ghazni, que está sentado num elefante, isso. Né? Então os caracânidas é um outro fator que começa a aparecer nas regiões mais ao norte. Né? Eles saem das suas regiões do Turquestão, começam a conquistar a Transoxiana e começa a provocar um declínio quase já terminal do que restava dos Samânidas. Então, aí a morte de Nus II, em 997, vai ser um período já praticamente final dos Samânidas. Ele deixa o trono para o seu filho Mansur II, né, um reinado curto que vai ser marcado por crescentes lutas entre os comandantes e ameaças dos Caracânidas. Um governante Caracânida, o Najd Khan, ele captura o outro túrquico, o Faik, né, ordena que ele ataque Búcara. Que ele faz isso obedecendo a ordens do seu comandante Caracânida. Isso coloca em perigo todo o que restava da autoridade samânida. Por quê? Porque Faik ele ataca Búcara, depois ele vai para Khorasan, ataca outro comandante, né, junto com outro comandante, dos túrquicos, o Bigdusum, e ali ele vai tentar remover o que já estava se estabelecendo, o poderio de um Ghaznávida que funda o Império Ghaznávida, que vai ser o Mahmud Ghazni. E o Mahmud Ghazni depois vai voltar contra os Samânidas justamente por isso. Né? Faik e Bekdusum, por enquanto, eram os que mantinham o que restava do poderio samânida, inclusive mantendo já como símbolo, né, do passado, o regente samânida no poder. O último dos governantes vai ser o Abdul Malik II, já bastante enfraquecido, Samânidas, irmão de Mansur II. Ele chega ao poder em 1999 com a ajuda de Faik e Bekdusum. Haverá uma luta entre os generais túrquicos e um desses túrquicos, outro clã que pertence ao Mahmud Ghazni, vai chegar com uma aliança feita com os Sinjúridas para chegar ao poder nessas regiões das dominações samânidas. Inclusive depois Mahmud Ghazni chega a contactar os Caracânidas mais ao norte para eles começarem a invadir a Transoxiana do que restava da dominação dos Samânidas, capturam Samarcanda e Búcara em 999, e Mahmud vai praticamente ficar soberano para tomar a cidade de Herat Balkh, o que põe efetivamente fim ao domínio samânida. Mansur II vai ser depois assassinado, o irmão dele mais novo, Ismail II, ele vai ainda pressionar pelo seu passado prestígio samânida, e ele vai governar até mais ou menos 1005, mas já nesse período as reivindicações samânidas eram muito pouco expressivas, e quem começa a ascender no poder, tirando os Caracânidas, são os Gaznávidas sobre Mahmud Ghazni. Esse sim vai ser, na verdade, o grande
figura política militar que começa a surgir no início do século XI. Então temos aqui o que a gente viu na aula de hoje, brevemente, é a ascensão dos samânidas, como é que eles levam a cultura, os valores persas, como eles são ameaçados nas suas fronteiras por várias ocasiões, túrquicos, notes caracânidas, túrquicos que são escravos militares que depois começam a reivindicar maior voz nas forças armadas, do meio militar samânida, outros túrquicos que também começam a se organizar como os Gaznávidas de Mahmud e Ghazni, começam também a minar, e tem os Búidas do oeste, que já estavam dominando outras regiões a oeste, e tudo isso muitas vezes tinha o endosso do califa Abasta, que claro, é muito mais um símbolo do que efetivamente uma mão de poder que ele tinha do que restava. Temos que entender que os Abastas só teve efetivamente o fim depois com as invasões dos mongóis no século XIII, né, quando aí Bagdá é saqueado em 1258 e por assim vai. Bom, eu vou parar por aqui. A gente vai continuar depois a próxima aula sobre esse dinamismo do jogo de poder, para depois começarmos a entender aí a entrada dos mongóis, nós já não são nem túrquicos, que começam a mudar a correlação de poder na região iraniana. Tá bom? Até mais aí. Obrigado, gente.